Oi, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu quero fazer este vídeo nesta manhã trazendo uma palavra de Deus para o meu e o teu coração. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, aí acessível neste momento, onde você esteja, ou depois você vai lá e veja na sua Bíblia, quando você tiver a oportunidade, você vai lá, folheia a sua Bíblia, você vai achar esta passagem que eu vou ler do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 7, o versículo de número 11 ao 17. Eu vou ler o texto. Diz assim: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse-lhe: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a Samaria. Nós estamos aqui nesta manhã meditando um pouco sobre a epígrafe do texto, que vai dizer: o filho da viúva de Naim. Aqui vai falar de uma mulher viúva. Eu quero dizer de antemão que aqui, quando diz viúva de Naim, não está falando do nome do esposo da viúva, mas está falando da cidade onde ela morava. Naim era uma cidade. Porque uma certa vez ouvi alguém dizer que outra pessoa havia falado desse texto e confundiu o nome do esposo dela com o nome Naim. Mas aqui no texto não se fala o nome do esposo desta mulher, só fala que ela era uma mulher viúva, uma mulher serva de Deus, e ela morava na cidade de Naim. E Jesus, ele estava vindo aqui da cidade, de outra cidade, né? A cidade de Cafarnaum,
vinha passando, ia adentrar na cidade de Naim. Ele vinha com a multidão rumo à cidade de Naim. E aqui nós vamos ver que esta mulher, ela já tinha feito o caminho do cemitério um dia com o seu esposo. Então esta mulher tinha uma tristeza no seu coração, né? Porque fica aquele vácuo no coração, porque foi desligado o seu esposo, né? Daqui desta terra. O seu esposo havia falecido. E nós vemos aqui que esta mulher, ela tinha um filho. E quando ali os judeus, quando alguém da sua família, o seu esposo morria, quem ficava encarregado de cuidar agora da família, no caso do chefe de família, que é o esposo, morrer, seria o filho. A esperança que aquela mulher tinha era o filho, do seu filho crescer, né? Não sei quantos anos ele tinha, porque aqui não tem falando. Precisa de um estudo mais aprofundado para ver, né? Agora, aqui diz que ela tinha um filho. E quando seu esposo morre, automaticamente ela coloca a sua esperança em quem? No seu filho. No seu filho poder ter um bom emprego, ter uma boa condição, poder cuidar dela, poder estar junto com ela, poder ali ajudar ela. Porque o seu esposo já não estava mais e quem iria cuidar da casa era ele. E aquela mulher passa alguns dias que ela enterra o seu esposo. Ela agora se depara com o seu filho doente, com o seu filho enfermo, com o seu filho acamado. E acredito que como ela orou pela cura do esposo dela, Deus ele faz, meu amado, de acordo com o que ele quer. Às vezes quando a pessoa está enferma, você ora, você busca a Deus, você pede a Deus e a pessoa é curada. E às vezes também você ora, clama a Deus e a pessoa não é curada. Por quê? Porque não é nós que escolhemos se a pessoa vai ficar curada, ou se vai viver ou não. Quem escolhe é Deus. E no caso do esposo dela, eu creio que ela orou, ela pediu a Deus, Deus dê vida para ele, acrescente os dias de vida dele, mas Deus decidiu levá-lo, porque a Bíblia diz que Deus dá a vida e também ele tira, como ele pode fazer reviver também. No caso, ele ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, já estava em estado de putrefação, já estava podre, não tinha mais como fazer nada. E Deus, Jesus Cristo, ele fala, ó, tirai a pedra. E quando tirou a pedra, aquele homem sai para fora. Então, Deus ele age conforme o desejo dele, conforme aquilo que ele tem projeto. E ele orou. Ela, no caso, orou para que aquele filho, né, não morresse, mas tivesse saúde
para que ele pudesse viver, mas Deus não permitiu que ele morresse, que ele falecesse, que ele viesse a óbito. Mas uma coisa eu digo para você: sempre Deus tem os seus propósitos. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque se fosse do jeito que a gente quer... Já pensou se as coisas acontecessem do jeito que a gente quer? Talvez, eu acredito que não tinha graça. Mas no momento da dificuldade, no momento às vezes que nós estamos passando os momentos mais difíceis, é o momento que Deus mostra para mim e para você que Ele está no controle de todas as coisas. É no momento que nós pensamos que não tem mais jeito. É no momento que nós pensamos que nossos sonhos morreram porque os sonhos dela estavam no seu filho. É no momento que nós pensamos que o nosso sonho agora vai ser enterrado, que não vai ter mais jeito mesmo. É o momento que Deus chega e diz assim, ó: ei, eu vou dar jeito. Eu vou entrar com a situação. Continue sonhando. Continue acreditando. Continue servindo. Continue, porque Deus, Ele tem a solução. Aquela mulher agora tem que contratar as mesmas carpideiras, ou seja, aquelas mulheres, aquelas pessoas que ali iam no velório para chorar, eram pagas para chorar no velório. As mesmas carpideiras que foram contratadas para o velório do esposo dela, foi contratada também para estar no velório do filho. Aquela mulher agora poderia olhar e dizer assim: não tem esperança, não tem jeito, não tem como. E aquela mulher, ela estava chorando. Claro, perdeu o seu ente querido. 2, né? Seu esposo. Agora tem a morte do seu filho. E ali, amados, a multidão estava ali perto dela. Mas só que aquela multidão que estava ali dizendo para ela: olha, eu vou... Olha, não chores, né? Quem sabe alguém dizendo: não chore. Ou alguém dizendo: olha, eu vou te ajudar. Eu vou fazer uma visita para ti todos os dias na tua casa. Ou isso, aquilo outro. Depois iriam para suas casas, do mesmo jeito que foi depois do enterro do esposo dela. E talvez não voltou mais na casa dela. Aquelas pessoas que estavam ali no meio daquela multidão, talvez iria dizer assim: olha, eu vou ajudar em alguma coisa, e não ajudou. E mesmo que aquelas pessoas tivessem ido ajudar, ou tivessem ido fazer visitas na casa, não poderiam trabalhar no coração dela para tirar a tristeza, para tirar às vezes, né, para dar um ânimo, porque quem dá ânimo no coração da gente é quando a gente abrimos o nosso coração e deixamos Deus trabalhar, o Espírito Santo trabalhar. Aquelas mulheres iam para casa, aquelas pessoas iam para casa, aquela multidão ia para casa, e depois talvez aquela mulher iria ficar esquecida, porque até mesmo nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ensinando para que cuidasse das mulheres viúvas, daquelas que verdadeiramente eram viúvas e que se comportavam como viúvas, porque Paulo tinha uma preocupação com as viúvas, porque as viúvas eram desprezadas. Mas aqui eu não quero entrar em detalhes, eu quero seguir nessa mensagem aqui, dizendo para você o seguinte: esta mulher agora vai até a porta da cidade de Naim. E ela pensa que iria sair, enterrar o seu filho e iria ficar por isso mesmo. E ali ela chora e chora.
ali ela está, eu posso dizer, inconsolável. As pessoas abraçam, mas ali ela, no seu coração, meu Deus, eu já enterrei o meu esposo, agora eu vou enterrar meu filho. Como que eu vou viver diante da solidão? Desculpa. Cadê os meus sonhos agora? Meus sonhos morreram. Eu não tenho mais como viver. Mas do outro lado, estava vindo uma grande multidão também. Agora a multidão que está aqui vindo era uma multidão alegre. Era uma multidão que estava com Jesus no meio ali. Era uma multidão que estava vindo até a cidade de Naim. Era uma multidão alegre, estava festejante. Mas em Naim estava saindo uma multidão chorosa, uma multidão inconsolável, uma multidão. Quando Jesus ele entra na cidade de Naim, nós vemos ali que agora ele se aproxima daquela mulher chorosa, aquela mulher inconsolável. Ele entra no meio daquela multidão e vai até a mãe daquele rapaz, daquele moço. E ele fala para aquela mulher: não chores. Eu aprendi no curso de capelania que quando você chega para uma pessoa que está, né, num velório, um ente querido, uma pessoa, nós tem que colocar a cabeça da pessoa sobre o nosso ombro, se for possível, e dizer palavras que ajudem aquela pessoa. Ou se nós não temos palavras, nós só chorar junto com aquela pessoa, com a cabeça dela no nosso ombro. Porque muitas vezes a nossa palavra não resolve. A nossa palavra não vai ajudar. Mas só nós chorar junto com ela, abraçar aquela pessoa, vai ajudar muito. Mas Jesus ele fez diferente. Jesus ele chega para aquela mulher e fala assim: mulher, não chores. Eu acredito, irmão, que aquela mulher, naquele momento, cresceu fé. Naquele momento, aquele choro parou. Ela agora começou a olhar de uma maneira diferente, porque ela viu que tinha alguém diferente. Porque quando Jesus fala, ele fala algo na vida da gente, acontece. Quando Jesus ele fala na nossa vida, para consolar nossas vidas, nós sentimos o consolo de Deus. Nós conseguimos sentir o consolo nas palavras de Jesus. Quando alguém é usado para falar algo de Deus para nós, ali dentro da direção, nós sentimos o nosso coração diferente. Nós podemos ver que quando Jesus ele chega ali no capítulo 5 de João, falando ali do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, ele ali aquele paralítico que estava no tanque de Betesda, ele só falou assim, olha, que era para aquele homem pegar sua cama e andar. Aquele homem já havia 38 anos ali naquela situação. E quando ele ouviu Jesus falar isso, ele sentiu ânimo, ele se levantou, tomou a sua cama e andou. Quando Jesus fala, nós sentimos ânimo no nosso coração. Nós só somos revigorados
através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos consola. A palavra de Deus, ela traz ânimo para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos ensina. Ela nos corrige. Ela é maravilhosa. E quando ele sai da presença daquela mulher, ele termina de falar com aquela mulher, não chores. Ele vai até o esquife. Irmãos, para os irmãos não entenderem mal, porque eu já vi uma pessoa falar que esquife era, que Jesus era instrumentista, como se dissesse que Jesus tocava na sinagoga, que Jesus tocava algum instrumento. Não. Esquife não era um instrumento de corda, não era um instrumento de tocar na igreja, de tocar na sinagoga, não era isso. Quando diz tocou no esquife, ele tocou ali naquele esquife. Esquife era uma espécie de caixão. Era uma esteira ali, algo usado ali para levar o defunto até o cemitério. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele manda parar o esquife. E quando parou o esquife, parou ali de carregar ali aquele defunto no esquife, ele tocou. Licença. E chegando, tocou o esquife, versículo 14 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Diz assim: e chegando se tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Quando ele tocou o esquife, e aquelas pessoas que estavam carregando o esquife, parou o esquife, ou seja, aquele cortejo, por um momento, parou ali. E agora a multidão começa a olhar para Jesus, começa ali, o que esse homem está fazendo? O cortejo estava parado, aqueles que levavam o esquife parou. Agora ele olha para aquele jovem que estava em cima do esquife, morto. Que para muitos já não tinha nenhuma mais solução. Claro que nós, seres humanos, não podemos fazer nada quanto à morte. Mas Jesus, ele pode. Ele pode parar o teu cortejo espiritual. Se você crê, ele pode te ressuscitar espiritualmente. Se você crê, ele pode ressuscitar aquele teu sonho que morreu. Se você crê, ele pode ressuscitar os sonhos da tua família que morreram. Ele pode ressuscitar a tua vida espiritual, que antes você talvez era um profeta, era uma pessoa que falava de Deus a respeito das pessoas e para as pessoas a respeito de Deus. E hoje talvez você está meio parado. Ele pode ressuscitar. Eu não sei o que foi que tentou te matar, que tentou te parar, que tentou te enterrar. Mas nesta hora eu quero te dizer o seguinte: que Jesus te ama. E que Ele está entrando com a providência na tua vida. Que Ele te conhece por dentro e por fora. As pessoas podem te julgar, podem dizer o que for, do que às vezes alguma falha, algum momento, porque o homem é falho, mas Deus, ele te conhece por dentro. Deus, ele te conhece tanto por fora como por dentro. Deus, ele te conhece, a tua mente, o teu espírito, a tua alma, o que se passa de dentro do teu coração.
E ali ele fala para aquele jovem que estava em cima daquele esquife: levanta-te. Olha só, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Olha só, Jesus ele falou: levanta-te. O que a palavra que ele tem para ti nesta manhã, deste dia para ti, é o seguinte: levanta-te, não fique prostrado. Talvez você tenha ficado prostrado diante das situações, das intempéries que tem acontecido na tua vida, das problemáticas que tem acontecido na tua vida, das coisas que às vezes vêm sobre a tua vida. Claro que muitas vezes nós entristecemos por algumas coisas, mas uma coisa eu digo para você, que maior é Jesus do que toda dificuldade, maior é Jesus do que todos os problemas da nossa vida. Ele diz para ti: levanta-te, não fica prostrado, não fica deitado. Levanta-te na presença de Deus, levanta-te para adorar, levanta-te para pregar, levanta-te para glorificar o nome de Jesus, levanta-te para exaltar o nome de Deus, levanta-te para glorificar o nome de Deus, levanta-te na presença de Deus, levanta-te diante da tua família, levanta-te diante dos teus amigos, fale de Jesus, ande na presença de Jesus. Ei, Ele quer que você ande, Ele não quer que você fique prostrado, Ele quer que você tenha vida, e vida com abundância, porque a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está em João. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, está em Romanos, capítulo de número 3 e versículo de número 23, mas em João, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, então te levanta. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 6 e versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Através do pecado entrou a morte no mundo, mas através de Jesus entrou a vida. E Jesus ele quer te dar vida, e vida com abundância. Jesus ele tem vida, e vida com abundância para te dar. Vida com alegria, vida com paz, vida, aleluia, paz. Você pode dizer: mas não temos paz nesse mundo. Você pode ter paz na tua alma, paz na tua vida, através, sabe de quê? Através do Espírito Santo que o Senhor Jesus derramou sobre a nossa vida, o Consolador. Ei, você pode ter vida, e vida com abundância, vida com paz, porque mesmo em meio à tempestade, em meio às lutas, Jesus ele está no teu lado. A Bíblia diz que Ele estará conosco até a consumação do século, que Ele estará conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos abençoando na nossa vida. Então levanta-te, levanta-te, tenha bom ânimo, levanta-te e saiba que Deus está contigo, que Deus é contigo, que Deus ele pode fazer um milagre na tua vida. E o interessante é que a Bíblia diz que quando aquele jovem ele ouviu que Jesus tinha falado: levanta-te, aquele jovem que estava morto, estava ali no caixão, já pronto para ser enterrado, né? Ali no esquife, sendo levado para o cemitério. Ei, agora, através da palavra de Jesus, quando diz: levanta-te, jovem, eu te digo, levanta-te. É o que Jesus está dizendo para ti nesta hora. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Eu tenho solução. Levanta-te, levanta-te. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu vejo o seguinte, que quando aquele jovem ele está sentado sobre o esquife, agora Jesus ele pega aquele jovem, vai até a mãe dele e entrega aquele jovem. Olha só, olha, e o defunto assentou-se e começou a falar, e
entregou, Jesus pegou aquele jovem e entregou a sua mãe. Deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia. E Jesus, ele tem poder de entregar todos os sonhos que foram roubados. Uma vez eu ouvi uma pregação que o pregador estava dizendo assim, que mesmo que Deus tivesse que tirar o cinto, ele fazendo analogia, e bater no capeta, ele teria que entregar aquilo que ele roubou de você. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não entrega nada que ele roubou. Ninguém vai entregar nada. Sabe quem que devolve? Quem devolve é Deus. Quem abençoa é Deus. A Bíblia diz que é Deus que abençoa. É Deus que abençoa. É Deus que devolve. É Deus que transforma. É Deus que renova. É Deus. É Jesus Cristo. Ele pegou aquele jovem e chegou até lá. Olha, mulher, aqui está o teu filho que estava moribundo, o teu filho que estava morto, o teu filho que estava pronto a ser enterrado. Ei, ele foi lá e entregou. Sabe o que ele queria dizer para ela? Olha, os teus sonhos estão aqui, aquilo que foi roubado está aqui, aquilo que foi tirado de você está aqui. Ei, eu tenho poder para salvar. Ei, eu tenho poder para curar. Ei, eu tenho poder para ressuscitar. Ei, eu tenho poder para fazer maravilhas na vida.